Isto é um crime contra a distribuição de renda justa no nosso país, ministro. Dando sequência agora, deputado, isso é inoportuno, deputado Henrique Fontana. Não, Vossa Excelência não foi citado, Henrique. Excelência não foi citado. Vossa Excelência. Presidente, deputado Henrique. Calmos aqui, até porque eu acho que a gente está aqui numa comissão para debater o mérito, para debater de fato uma reforma que é fundamental para o Brasil e não para ficar ouvindo pessoas escandalosas discutindo sobre nada que tenha a ver com o tema. Queria primeiro, quem é contra a reforma da Previdência e hoje coloca como argumento a defesa dos mais pobres, tem que entender que os mais pobres são aqueles que pagam mais impostos no Brasil hoje. E quando a gente tem um déficit na Previdência, que é inegável, qualquer número que venha, seja o número do governo ou de qualquer entidade séria, sabe que tem déficit na Previdência hoje, tem que saber que quando esse déficit acontece, é o mais pobre que os senhores tanto defendem que paga para cobrir esse déficit. E é o mais pobre também que paga por não ter os serviços básicos de saúde, segurança e educação, que são os mais pobres, que mais precisam desses serviços básicos, porque quem recebe 33 mil reais, como nós, deputados, ou mais ainda aposentadorias altíssimas, como alguns dos deputados que aqui estão ou que aqui receberão no futuro quando se aposentarem, não precisam tanto desses serviços básicos que são a maior responsabilidade do governo, que é saúde, segurança e educação. Então, é sim responsabilidade nossa, como deputados federais, como Câmara dos Deputados, como Congresso Federal, brigar por uma previdência que vai acabar com esse programa de transferência de renda, que transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Mira, capitão, é porque tem que ser um governo, um a favor e um contra, só para a gente poder avançar. Deputado Henrique. Obrigado, presidente. Cumprimentar o ministro, cumprimentar o secretário Rogério Marinho, presidente, relator, senhoras e senhores brasileiros e brasileiras que acompanham esse debate. O que nós estamos percebendo de parte do governo, ministro, de parte de Vossa Excelência, é que se tenta criar um maniqueísmo. E o maniqueísmo seria o seguinte: o senhor representa a virtude de um governo que quer reformar, e quem critica a proposta que Vossa Excelência defende seria contra reformas. Que aqueles que defendem esta proposta de reforma que vocês apresentaram estariam defendendo um futuro brilhante para o Brasil. E aqueles que, como eu, entendem que esta proposta é prejudicial à economia brasileira, prejudicial à justiça social no país, estariam contra o país. Este tipo de maniqueísmo não serve para esse debate. Nós queremos debater a proposta. Nós, inclusive, já fizemos reformas. A equalização dentro do Serviço Público Federal, de ter uma previdência idêntica para quem é do regime geral e para quem está no serviço público, foi votada no nosso governo e está em vigor. Agora, esta proposta aqui, ela é uma proposta que ataca duramente pessoas que não são privilegiadas. Parem de mentir que esta proposta é exclusivamente para combater privilégios. Eu vou dizer aqui, presidente relator, que pode mudar isso, espero que mude. Nesta proposta está a previsão de que todo o regime geral da Previdência, ou seja, todos que se aposentam com 1.000, 1.500, 2.000 reais, sofrerão cortes de 20%, 30%, 40% e às vezes 50% no valor das suas aposentadorias. Nesta proposta diz que o reajuste anual dos aposentados não está garantido de acordo com a inflação. E eu tenho um desafio a fazer ao ministro. Me apresente, ministro, um caso de um aposentado no regime geral da Previdência que seja um privilegiado. Um caso só o senhor me apresente aqui. Agora, como o senhor não vai conseguir apresentar, porque no regime geral da Previdência, de onde vocês querem retirar 897 bilhões de reais para entregar para os bancos, sim, vocês vão retirar desse regime geral. E aqui não tem privilégio. Então, se for sério o que vocês estão dizendo, retirem o regime geral da Previdência do debate particular. E coloquem aqui, e eu concluo, presidente. Presidente, eu concluo. E coloquem aqui casos de fato que representem privilégios. Não usem o escudo do debate sobre privilégio para retirar valores de quem recebe R$1.000 de BPC, vai baixar para R$400. Para quem ia se aposentar por 1.500, ser cortado para 1.000. Para quem tinha direito a 2.000, ser cortado para 1.200. Isto é um crime contra a distribuição de renda justa no nosso país, ministro. Dando sequência agora, deputado,
Deputado, isso é inoportuno, deputado Henrique Fontana. Não, Vossa Excelência não foi citado, Henrique. Excelência não foi citado. Vossa Excelência. Ele nem usou o microfone. Presidente, deputado Henrique, ele... Deputado Henrique. Deputado Henrique. Ele falou fora do microfone, o deputado Henrique também. Passa para o próximo. Com a palavra... Com a palavra, deputado Bia. Com a palavra, deputada Bia Kiss. Pelos favoráveis. Quer ganhar no grito, né? Bia Cristo não tá. Bia. Paulo Ganimi. Paulo Ganini. Ele falou Paulo, com a palavra, Vossa Excelência. deu fora do microfone. Vamos avançar. Paulo, com a palavra, Vossa Excelência. Acumulado tempo de liderança. É depois. O Paulo Ganini. Deixa que a turma negocia aqui. Agora é o parlamento. Quadro Coelhiel. Paulo. Liberou? Obrigado. Boa noite a todos. Espero que os ânimos fiquem mais calmos aqui, até porque eu acho que a gente está aqui numa comissão para debater o mérito, para debater de fato uma reforma que é fundamental para o Brasil e não para ficar ouvindo pessoas escandalosas discutindo sobre nada que tenha a ver com o tema. Queria primeiro, mais uma vez também, parabenizar não só o ministro Paulo Guedes, mas especialmente o secretário Rogério Marinho, que está aqui desde as 10 horas da manhã. Ele veio na CFT para debater a reforma da Previdência, ficou aqui agora à tarde mais uma vez, então está passando o dia aqui na Câmara mostrando o respeito que a Secretaria da Previdência Exatamente, porque eu tem dei o meu tempo para com essa casa, Exatamente. tanto a Comissão de Finanças e Tributação quanto essa comissão especial. Quem é contra a reforma da Previdência e hoje coloca como argumento a defesa dos mais pobres, tem que entender que os mais pobres são aqueles que pagam mais impostos no Brasil hoje. E quando a gente tem um déficit na Previdência, que é inegável, qualquer número que venha, seja o número do governo ou de qualquer entidade séria, sabe que tem déficit na Previdência hoje, tem que saber que quando esse déficit acontece, é o mais pobre que os senhores tanto defendem, que paga para cobrir esse déficit. E é o mais pobre também que paga por não ter os serviços básicos de saúde, segurança e educação, que são os mais pobres, que mais precisam desses serviços básicos, porque quem recebe 33 mil reais, como nós, deputados, ou mais ainda aposentadorias altíssimas, como alguns dos deputados que aqui estão ou que aqui receberão no futuro quando se aposentarem, não precisam tanto desses serviços básicos que são a maior responsabilidade do governo, que é saúde, segurança e educação. Então, é sim responsabilidade nossa, como deputados federais, como Câmara dos Deputados, como Congresso Federal, brigar por uma previdência que vai acabar com esse programa de transferência de renda, que transfere renda dos mais pobres para os mais ricos, que é isso que é a Previdência hoje. Então, debater o detalhe é o papel dessa comissão, debater o detalhe se a gente acredita que é mais justo para quem recebe o BPC começar a receber aos 60 anos R$400, ou melhor, receber um salário mínimo aos 65, isso faz parte do debate daqui. 30 segundos para concluir. Cortou meu microfone aqui. Cortar a necessidade... negar a necessidade da reforma, dizer que não há déficit, dizer que essa reforma vai contra os mais pobres, é negar a realidade do Brasil. A gente sabe que mais de 50% da população brasileira recebe menos de um salário mínimo. Mais de 66% da população brasileira recebe menos de 2 salários mínimos. Então vamos trabalhar pelos mais pobres, sim.
aprovando essa reforma para a gente garantir mais emprego, mais renda e o crescimento. E não é só essa reforma, não. Depois a gente tem que fazer a reforma tributária, abrir o mercado, fazer... Vê se o Wagner vai fazer a pergunta. Senhor presidente... Pois não, pela ordem, deputado. Está dali. Ok. Nesse tempo eu vou considerar passar quem não está para que todo mundo possa votar. Com a palavra a deputada Adriana por 3 minutos. Adriana. Vai lá. Obrigada, presidente. Boa noite, ministro. Boa noite a toda a equipe econômica. Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente, com essa boa vontade de sempre. Eu gostaria de relatar para vocês que nós aqui do Partido Novo, a gente realmente está no primeiro mandato. E muitas vezes somos criticados por isso, porque somos novatos e a gente não sabe como as coisas funcionam aqui. Mas tem algumas coisas que realmente nos incomodam muito. E uma delas é a hipocrisia de colocar e jogar para o governo atual coisas que foram feitas pelos governos anteriores. Então, tem algumas coisas aqui que realmente nos revoltam, como, por exemplo, achar que dinheiro tem uma fonte inesgotável de dinheiro e que dinheiro é mágico, que ele surge do nada. Pessoas que dizem defender os mais pobres, e os que dizem defender, com ferrenhamente, mas não conseguem abrir mão da sua aposentadoria especial. Pessoas que nos acusam de defender interesses de banqueiro, que estamos a serviço dos bancos e falam mal de capitalização, mas todos nós sabemos que nunca os bancos lucraram tanto como no governo Lula e no governo Dilma, 40 bilhões e 80 bilhões. Então, eu agradeço muito por a gente ter uma proposta de reforma onde todos fiquem embaixo do mesmo guarda-chuva, todos se sujeitem ao mesmo regime, políticos, judiciário e todos os outros. Agora, a minha pergunta foi a mesma que eu fiz na vez passada, só que por conta de toda a falta de respeito com o senhor, a reunião foi interrompida. E a minha pergunta é: qual é a estratégia que vocês pensam em fazer em relação à comunicação para os 82% que ganham até 2 salários mínimos, para explicar justamente os mais vulneráveis, para que eles entendam que não estão sendo enganados, para que eles entendam que, ao contrário do que dizem, eles não vão pagar mais. Porque a gente está numa campanha contra essa reforma que me revolta muito. E nós temos aqui em Brasília propagandas na TV mentirosas, falando mal da Previdência. Nós temos grupos de interesse fortíssimos que, cada vez que a gente desembarca no aeroporto, estão lá com banda, com banner, com faixa. E a pergunta que eu faço é: quem é que está pagando isso? Não é o pobre. Então, os grupos de interesse são fortes. Então, eu gostaria de saber como vocês pensam em realmente explicarem para a população, os 82%, para que eles não fiquem acreditando que estão sendo prejudicados, que é o que a oposição prega. Obrigada. Obrigado, deputada Adriana. O deputado Bira sai. Obrigado, deputada Lides. Com a palavra, o deputado delegado Marcelo. Ausente o deputado delegado Marcelo, o deputado Vinícius Poit, pelo tempo de 3 minutos. Ministro Paulo Guedes, aqui, ó. Primeiro, eu queria te agradecer, ministro, pelo dever cívico, pela determinação, pela coragem e pelo comprometimento com o seu país, com o nosso país. Muito obrigado, ministro. Pessoal, desidratar a proposta é um jeito muito eficiente de colocar o governo em colapso. Mas é isso que a gente aqui está buscando? Colocar o governo em xeque? Prejudicar o governo politicamente? Desidratar a proposta também é o caminho mais rápido para a inflação. Desidratar a proposta também é o caminho mais rápido para o desemprego. Desidratar essa proposta também é o caminho mais rápido para a redução do poder de compra de todo brasileiro. O Brasil está caminhando para um estado de insolvência e de falência total. Qualquer estudo de faculdade, mas pega estudo de Harvard, o ministro pode comentar, prova que em 800 anos de história, as grandes crises econômicas aconteceram quando a relação entre dívida pública e PIB chegou a 80%, ministro. Essa relação no Brasil saltou de 50% em 2013 para 77%. E segundo os cálculos do FMI, a gente já atingiu os 80%, ou seja, o Brasil já atingiu o nível de insolvência.
Caros colegas, eu peço que prestem atenção nisso, porque o que eu estou falando aqui é importante. Importante para todo mundo que está lá fora. Se vocês acham que o Brasil ainda não quebrou, ou se as pessoas ainda acham que não quebrou, é porque elas acreditam. Os 200 milhões de brasileiros acreditam em nós. Aqui nessa comissão que a gente vai tomar uma decisão sensata. Deputada Alice, preste atenção nisso que é importante. Porque tem trabalhadores que investiram economias de uma vida inteira no seu negócio, acreditando que nós aqui, nessa Câmara de Deputados, aqui nessa comissão especial, vamos agir de maneira racional, coerente, sensata e corajosa. Lá fora eles acreditam que a gente vai acabar com esse sistema injusto e principalmente insustentável que é o sistema previdenciário no Brasil. Lá fora eles acreditam que a gente vai acabar com o maior sistema de desigualdade social do nosso país. Um sistema hoje que 4% dos benefícios vão para os 20% mais pobres. 41% dos benefícios vão para os 20% mais ricos. E sobre a capitalização, a turma vai ficar falando aí que é um dos pontos centrais da oposição, que é dinheiro para os banqueiros. Primeiro que é opcional, como o secretário Rogério Marinho bem colocou. Por que não dar uma alternativa para os mais jovens? Pergunte para a população se eles querem poupança no seu nome, com liberdade e segurança para fazer o que quiser, ou entregar o dinheiro para o governo sem ter a garantia que vai receber a aposentadoria no futuro. Se essa comissão não assumir a responsabilidade por fazer a reforma que o Brasil precisa, tem que estar preparada para assumir a responsabilidade pela maior crise que a gente já enfrentou. Obrigado, ministro. Obrigado, deputado Vinícius Poit. Com a palavra, o deputado Heitor Such. É Such? Desculpa. Ele vai corrigir. Senhor presidente, colegas deputados, é Heitor Chu. Eu quero dizer a todos que